Eu vou dizer por que é difícil falar às crianças. Veja só o que diz o texto do capítulo 53 de Isaías. Eu tenho falado nas últimas vezes sobre o servo, sobre o Messias sofredor. A primeira coisa que eu falei algumas semanas atrás, alguns 2 meses atrás, foi o fato de, ao assumir a nossa humanidade, nosso Senhor veio a este mundo e tinha uma aparência física horrorosa, por causa das dores, por causa das enfermidades que ele tomou sobre si, por causa do sofrimento causado por gentios, por judeus, e especialmente o sofrimento vindo da parte de Deus, que eu vou tratar um pouquinho hoje. Então ele tinha uma aparência feia, está lá nos versos 2, olha só, 53 de Isaías, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olha agora, ele não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. No final do verso do capítulo 52, verso 14, diz assim, a segunda linha, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Ninguém tinha o rosto tão desfigurado como Jesus. Aí na outra vez que eu preguei, na última vez eu falei sobre no capítulo 3, sobre o desprezo que os homens, verso 3, sobre o desprezo que os homens lhe dedicaram e sobre a rejeição deles. Homem de dores e homem que sabe o que é padecer. Eu trabalhei com este assunto. Agora, hoje eu quero trabalhar no verso 3 em uma parte aqui. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E atenção, e como um de quem os homens escondem o rosto, ou seja, viram as costas. E dele nós não fizemos caso. Nas suas imensas dores, o Messias foi um homem solitário. Os homens viraram as costas e o ignoraram. Eles esconderam o seu rosto, como que dizendo, eu não tenho nada com isto. Como um animal que ao morrer se embrenha pela floresta para morrer solitário, assim o Messias foi para a cruz. Ninguém lhe deu a devida atenção, ele foi sozinho e tratou dos negócios nossos com Deus sozinho. Meu ponto primeiro, que você tem o esboço aí, diz que na hora das maiores dores, seus discípulos não lhe deram apoio. Eu tenho um texto que está marcado aí, mas não está transcrito, que está em Mateus 26, de 38 ao 45, presta atenção na leitura, eu vou ler pausadamente. Então lhes disse Jesus, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo assim, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, encontrou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora sequer pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai,
Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou-se para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. É nas dores morais todas e nas dores espirituais todas, em que ele mais precisava de companheirismo, de suporte, de apoio. Lembra, ele era homem, ele não era simplesmente Deus. Ele sofria como nós sofremos. E como homem que era, ele precisava de suporte, mas o pessoal virou as costas para ele. Todo mundo dormiu. Ninguém aguentou mais. Nós sabemos que quando a madrugada adentra, e já era madrugada, é natural que tenhamos sono, especialmente se o dia ou se a semana foi apertada. E aquela semana havia sido muito trabalhosa, muito difícil para os discípulos, ao ver Jesus Cristo ser acusado, ser preso e caminhando para o cadafalso. Nessa noite, que é a sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, é compreensível que eles estivessem com sono, mas eles não deram apoio a Cristo Jesus, porque diz a Escritura que os seus olhos estavam como que pesados. Eles estavam tristes, e Lucas registra, por causa da tristeza deles, eles dormiram. Fuga! O que eu quis dizer para as crianças aqui, e eu não consegui dizer, é que nós não podemos dormir em hora de crise. Em hora de crise se fica acordado. Precisamos estar alertas para que o inimigo não tire vantagem da nossa despreocupação. Quando você estiver, por exemplo, para ser tentado, peça a Deus para você ter forças para vigiar e orar. Não durma! O inimigo tem vantagem sobre nós quando nós estamos desatentos, quando nós estamos sonolentos. Vigiai e orai, disse Jesus, para que vós mesmos não entreis em tentação. Já que vocês não, é como se ele tivesse dito, já que vocês não velaram por mim, velem por vocês. Estejam alertas, irmãos, pois este é um tempo de crise, de toda a natureza. A igreja cristã está em crise, e Satanás tenta derrubar a igreja através de ensinos falsos, através de ética ruim que a igreja cristã possui. E as vitórias espirituais, diferentemente, acontecem quando a igreja está alerta, quando a igreja está atenta, não quando ela está dormindo despreocupada. E quão bom é quando nós ouvimos a palavra do Espírito que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre aqueles que estão mortos, e Cristo nos iluminará. Nós precisamos estar alertas e não dormir no tempo que devemos vigiar. Mas eu preciso correr. Na hora das maiores dores, é o ponto segundo, os seus discípulos o abandonaram. Deixa eu ler um texto aqui, abra comigo aí Mateus 26, e eu vou analisar esse verso aqui, e prestem atenção na análise que eu vou fazer. Pegar todas as verdades do texto. 26, 31 de Mateus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Primeiro ponto disto, veja a afirmação do abandono. Vós vos escandalizareis comigo.
O verbo escandalizar, que em grego é escândalo, o substantivo é escândalo, significa armadilha, significa tentação para pecar, significa sedução. Jesus Cristo, num certo sentido, foi a razão ou foi a pedra de tropeço diante de quem eles caíram. Escandalizar basicamente significa enlaçar, significa introduzir ou induzir ao pecado, significa fazer extraviar. Então, vocês vão se extraviar, vocês vão se escandalizar, isto é, vocês vão virar as costas para mim e vocês vão ter em mim pedra de tropeço, vocês vão cair. Veja que isto aqui diz respeito à totalidade dos discípulos. Olha o que o verso diz. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. A totalidade dos discípulos de Jesus Cristo desfrutou da beleza, da companhia por 3 anos do seu mestre e nesse tempo eles acharam muito bom o que Jesus fazia e na hora H todos viraram as costas. Repito, todos, sem exceção. Nenhum deles escapou do abandono. Não sobrou um sequer que ficasse ao lado dele. Mesmo o discípulo amado, aquele que era mais chegado dele, ficou longe na hora da dor. Nenhum deles sequer orou por ele, vigiou com ele em oração. E um pouquinho antes de ser preso e torturado, Jesus disse à totalidade de seus discípulos: eis que vem a hora, e já é chegada essa hora, em que sereis dispersos, e cada um vai para a sua casa, e me deixareis só. Está lá em João 16. Ninguém ficou para presenciar in loco os sofrimentos do abandono. Ele foi deixado só. Terceira coisa desse verso. Veja a hora do abandono. O que o texto diz? Qual foi a hora do abandono? Esta noite. Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Jesus não pestanejou em dizer que o abandono deles ocorreria poucas horas depois deste anúncio antecipado. Geralmente, as previsões da Escritura são para tempos mais distantes, mas há palavras de predição que são ditas e cumpridas logo após. E quando isto acontece, a tendência nossa é não nos esquecer, porque está fresquinho em nossos ouvidos a palavra dita pelo Senhor. Contudo, os discípulos se esqueceram logo depois que o vaticínio foi feito. Eles acabaram se esquecendo dessa profecia. Pedro considerou esse abandono do mestre como sendo uma impossibilidade. Quando Jesus disse: vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, para você, nunca! Senhor, nunca isso vai acontecer. Ele logo se esqueceu disso e o negou 3 vezes, vocês sabem a história. Eles deram lugar ao medo, eles deram lugar a acolher a opinião dos homens, esqueceram-se da de Deus. Mas o texto continua no ponto 4. Esse abandono era alguma coisa que era parte de uma história previamente traçada e eu não consigo entender todas as coisas que estão escondidas. E fala assim: então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito isto. Ou seja, isto vai acontecer.
Deus já havia determinado de antemão e deixou registrado no Antigo Testamento isto. Está lá no Antigo Testamento, porque eu ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus advertiu antecipadamente, poucas horas, mas a advertência dele tinha base numa palavra determinativa de Deus, numa palavra que expressa a vontade decretiva de Deus. Pouco tempo depois desta palavra, Pedro mostrou o seu abandono. Os discípulos todos caíram fora. E Pedro não estava só nessa empreitada de abandono. Todos fizeram a mesma coisa. E isto aconteceu historicamente para que os planos divinos de redenção se realizassem. Deus não faz nada aos atrapalhos, Deus não faz nada de sopetão. Deus planeja as coisas e as realiza no tempo apropriado. Olha só, no capítulo 13 de Zacarias, diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. O pai falando do filho. Fere o pastor, ó espada, e as ovelhas ficarão dispersas. Fere o pastor com a espada. Ele foi realmente ferido com a espada, atravessado pela espada, e as ovelhas ficarão dispersas. O Supremo Pastor foi ferido, e a ferida doída para Jesus Cristo foi o abandono dos seus mais próximos, daqueles que deviam ser seus amigos. Quando esse pastor foi ferido, sem exceção, todos viraram as costas e todos o deixaram. Quinto ponto neste verso: a natureza do abandono. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quanto mais amamos as pessoas, mais dói quando elas nos ignoram. Ser ignorado por estranhos não faz muita dor, mas ser deixado de lado, ter as costas viradas da parte daqueles que nós amamos, dói. E Jesus Cristo fez tudo o que fez, vocês sabem disso, eu não vou repetir, fez porque Ele os amou. E os seus discípulos o abandonaram voluntariamente, agindo por temor dos homens e agindo por covardia. Deus usa as faltas dos homens, os pecados dos homens, os temores deles, para que os seus santos propósitos sejam realizados. Não se esqueçam disto. Nada acontece ao acaso. O acaso, para nós, não existe. E Jesus ficou solitário no meio das suas dores. Ninguém ombreou com ele, nem mesmo nas orações, na hora mais dolorida. Mas deixa eu ir para o pior. Na hora das maiores dores, é o ponto terceiro do seu esboço, o próprio Deus o abandonou. Isto é que é dolorido. Eu leio o Salmo 22, que é citado no Novo Testamento em todos os evangelhos. 22, 1 e 2 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Em outras palavras, ninguém me escuta. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, e clamo de noite, porém eu não tenho sossego. Há um sentido em que Jesus foi consolado um pouquinho enquanto estava no jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, quando Lucas registra, e só Lucas registra, que houve um anjo que desceu do céu e consolou Jesus, mas há um outro sentido em que ele ficou plenamente abandonado, e esta foi a mais dolorosa, a dor do abandono, que é do próprio Deus. Perceba que ele não grita, meu pai, por que me desamparaste? Porque ali ele estava tratando no lugar de pecadores,
e ele era Deus de pecadores, e Cristo foi o maior pecador, representativamente, não pessoalmente, ele nunca foi pecador pessoalmente, mas tomando o seu e o meu lugar, ele chamou o seu Pai de Deus meu, porque me deixas, porque me viras as costas. Nesse abandono ele bebeu o cálice tão amargo que só o Redentor, Deus homem, poderia suportar, ninguém mais. A agonia dessa hora é inenarrável, portanto incompreensível, e nunca qualquer mortal de nós poderá entender a profundeza desse cálice que ele bebeu e do qual ele não pôde fugir, porque ele não fugiria de forma nenhuma do seu alvo de remir pecadores. Esse abandono misterioso de Deus Pai a respeito de Deus Filho. E esta morte de Jesus Cristo foi morte de abandono. Jesus havia orado no Getsemane, lembra? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai falou, necas de pitibiribas, isto é, de jeito nenhum, porque nós temos um trato. Lembra? O sangue da aliança derramado em favor de muitos é o sangue do quê? Pacto. E o pacto não podia ser desfeito. Como homem, ele disse, dói. E como Deus, o Pai disse, eu sei que dói, mas é necessário. Para que haja perdão de pecados, é necessário que o sangue seja derramado. E ele foi abandonado de Deus o Pai, e Deus não ouviu a sua oração. Ele precisava beber o antídoto de nossos pecados. Aquilo que cancelaria o efeito dos pecados nossos, ele retirou. O abandono de Deus, ponto primeiro nessa parte, resulta da realidade do pecado. O pecado, do ponto de vista de Deus, irmãos meus, é muito mais sério do que você imagina. Nós achamos e ensinamos na igreja que o pecado é uma coisa ruim, que é coisa feia, etc. Mas nós não conseguimos entender a profundeza desse pecado, a rebelião que há no coração nosso, mesmo no coração de pessoas cristãs. Ainda há sementes desse pecado. E o homem não consegue perceber isto. Jesus Cristo, quando olhou para dentro dos corações dos homens, ele deu um diagnóstico terrível de como as coisas andam lá dentro. E eles estavam discutindo, os discípulos, os fariseus, sobre lavar as mãos antes de comer, aquelas cerimônias religiosas, ritualísticas. Então ele disse, Jesus, não compreendeis que tudo que de fora entra, ou seja, você come sem lavar as mãos, não pode contaminar o homem, porque não lhe entra no coração, mas vai para o ventre e daí sai por lugar escuso. Vocês não sabiam disso? E assim Jesus considerou puros os alimentos todos. E dizia, e agora vem o diagnóstico dele, o que sai do homem é o que o contamina. Porque de dentro, vírgula, do coração dos homens, vírgula, é que procedem os maus desígnios, procede a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Estes contaminam o homem. Então, nessa olhada para o coração humano, Jesus viu a gravidade que nós não conseguimos ver, por isso que nós nos justificamos frequentemente nos nossos comportamentos. Jesus conhecia perfeitamente o coração do homem e sabia que por causa dessa condição, ele, Jesus, haveria de ser abandonado de Deus para que um dia nós não tivéssemos mais estas coisas.
A lista de pecado que ele apresenta nesse texto é ilustrativa de quão imundo o ser humano é por causa da queda, e dessa lista ninguém escapa. Todos estão colocados debaixo do jugo do pecado. Eu sei que você não consegue enxergar isto, eu sei que é possível que alguns de vocês não compreendam nem um pouquinho destas coisas. E cristãos também entram nessa, não conseguem enxergar a profundidade desta condição pecaminosa em que nós nos encontramos. É por isso que você e eu nunca compreenderemos a dor, o sofrimento do abandono, que é o sofrimento do inferno, que inferno é abandono de Deus, abandono do conforto de Deus, abandono da bondosa graça de Deus. E Cristo experimentou isto e nós não entendemos as agonias do inferno. Lembra? As agonias se apoderaram de mim, as agonias do inferno se apoderaram de mim, disse o Messias, e caí em tribulação e caí em tristeza, diz ele. E ninguém neste mundo pode entender isto. Ninguém. O desamparo de Jesus Cristo por parte de Deus foi por causa desse pecado a que não damos a devida atenção. Segunda coisa, o abandono do pecado resulta na quebra do poder do pecado. Eu li num artigo na internet que em 21 de maio de 1946, logo depois da Segunda Guerra, do término da Segunda Guerra, em Los Alamos, no Novo México, um cientista ousado, ainda jovem, estava desenvolvendo um importante experimento em preparação para testes atômicos que iriam ser detonados no Pacífico Sul, especialmente no atol chamado Bikini. Ele havia feito experimento várias vezes anteriormente. E em seus esforços, eu não entendo muito esta matéria, mas um pouquinho, em seus esforços de determinar a quantia de urânio 235, que é necessário para que haja uma reação em cadeia, ele empurrou os dois hemisférios, os dois elementos de urânio juntos, e quando a coisa ia, a fissão, digamos, iria acontecer, ele colocava uma chave de fenda entre as duas partes e evitava que houvesse a emissão de radiação por causa da explosão, digamos. E um dia, fazendo o teste, ele juntou os dois, e na hora que ia acontecer a emissão de radiação, ele colocou a chave, mas a chave escapou, para evitar aquele contato dos dois elementos. E ele, ao invés de pular num tanque que havia para poder livrar-se da radiação, ele botou a mão em vez da chave. E a narração da história continua. Então ele gritou aos 7 outros cientistas que estavam ali no lugar que caíssem fora para que não sofressem a radiação. E ele ficou ali até que todos eles esvaziaram. E houve um clarão ali pequeno naquele lugar, uma tonalidade azul, e que continha muita radiação. E ele foi vítima. Quando veio a ambulância, logo lá fora do prédio, ele viu os colegas todos livres. Ele disse assim: vocês vão ficar bem, mas eu não tenho a mínima esperança para mim mesmo. 9 dias depois, ele morreu em agonia pela doença da radiação. Quando o Verbo se fez carne, isto é, quando o Filho de Deus se tornou homem,
ele estava lidando com uma coisa muito perigosa. Pior do que qualquer radiação pela fissão nuclear. A ira de Deus. Isso é pior do que qualquer explosão neste mundo. Quando a ira de Deus se manifesta. E essa ira podia ser suportada somente por Jesus Cristo. E ali na cruz ele não escapou para que outros escapassem. Ele não foi poupado para que você fosse poupado. Ele levou sobre si toda a ira divina para que nós fôssemos livrados da contaminação pelos pecados. E essa contaminação, a ira de Deus, a penalidade vinda de Deus, ele assumiu sozinho. Ele livrou os outros dessa septicemia. É como se Jesus houvesse dito para os seus discípulos, enquanto na cruz: vocês vão ficar bem, mas eu não tenho a mínima chance, porque não há como eu escapar disto. Porque eu vim para este propósito. No caso de Los Álamos, foi um acidente. No caso da cruz, não foi acidente. Foi proposital. Foi por amor. Foi por compaixão de nós. Deus não poupou o seu próprio Filho para que nos pudesse poupar. Vou para o ponto 4. O abandono de Deus revela a sua satisfação pelo pagamento. Lembra que quando Jesus estava na cruz, depois de um monte de 6 horas de sofrimento, porque ele foi crucificado às 9 e morreu às 3 da tarde, ele disse: está consumado. Tudo que tinha que ser feito eu fiz. E Deus revela a sua satisfação pelo pagamento feito por Jesus Cristo, porque era o único pagamento que Deus aceitaria por causa da santidade daquele que pagou. Porque quando o pecador paga, nunca satisfaz Deus, porque a punição não livra ninguém, não santifica ninguém, não limpa ninguém. E aqueles que não creem em Jesus Cristo vão pagar a penalidade de seus pecados, mas nunca satisfarão a justiça divina, porque sempre serão ofensores de Deus. Eles não amarão a Deus nunca. E pagarão por isso para sempre e sempre. Mas quando Jesus Cristo tomou as nossas dores, tomou a penalidade dos nossos pecados e pagou a nossa pena, Deus falou: ok, dívida quitada. E Ele nos trata como se nunca fôssemos pecadores. Ele nos trata como filhos, por causa do filho que Ele abandonou. Isto é Evangelho. Cristo pagou. Isto satisfez Deus. Jesus experimentou como ninguém o que o autor de Hebreus diz. O autor de Hebreus diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para que tivéssemos tão grande salvação, ele experimentou tão grande perdição. Ou seja, ele foi abandonado de Deus. O grito: por que me desamparaste? Tenta dizer do significado da condenação que Cristo experimentou. Mas eu ainda não consigo entender plenamente estas coisas. É verdade que os incrédulos, e existem incrédulos mesmo no meio do povo chamado povo de Deus, individualmente receberão a ira divina se não se apropriarem pela fé da verdade de Deus, da redenção que há em Cristo Jesus. Não poderão escapar da ira divina.
mas ninguém poderá experimentar tão intensamente a ira de Deus como nosso Redentor. Ninguém. Porque se você for para os quintos dos infernos, você vai pagar só a sua pena. Mas Cristo pagou a pena de todos aqueles por quem Ele morreu. E ainda saiu vitorioso, ressuscitando dentre os mortos. Porque é pagamento feito por gente que é santa. Se você não crê, você vai pagar. Esteja certo disto. Você pode não crer no que eu digo hoje, mas amanhã você vai falar, aquele pastor velho safado disse mesmo, e eu não entendi naquela época, mas aí não vai ter jeito mais. Quando o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade nossa, ele ficou satisfeito. Quando o inocente pagou por pecadores, a justiça foi satisfeita. E Deus abandonou seu Filho para que nós pudéssemos nunca ser abandonados. O abandono de Deus revela o seu amor por pecadores. Isto aqui é ponto pacífico. Porque Deus amou-me a mim, porque Deus amou a você, é que Ele enviou, providenciou alguém que que pagasse a conta. Ele podia perfeitamente botar todos nós na condenação, é justo isto. Porque todos nós já nascemos pecadores e crescemos pecadores e vivemos a vida toda pecadores, seria perfeitamente justo. Mas Deus não podia ficar de olhos fechados aos pecados ou fazer como um presidente último da época nossa aqui, do tempo da ditadura, o Figueiredo, lembra? João Figueiredo, presidente João Figueiredo, quando ele assinou aquele decreto de anistia, lembra? Todo mundo que está preso agora sai fora da cadeia. Deus não anistia ninguém, porque anistiar significa ignorar penalidade, e Deus não ignora penalidade. Deus perdoa, é diferente. Mas para que Deus perdoe, alguém tem que pagar. E Jesus Cristo pagou a pena dos nossos pecados por causa do amor providenciador de Deus, que arranjou alguém de si mesmo para pagar os nossos pecados. Por isto que o texto da Escritura diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Para terminar, como é que as pessoas, o povo reagiu diante do abandono de Deus? Houve as várias reações, eu vou mencionar duas apenas. Primeira reação dos transeuntes, isto é, daqueles que passavam por ali. Olha o que Mateus 27 disse, verso 47 e 49. Alguns dos que ali estavam perante a cruz, ouvindo isto, Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eles fizeram um trocadilho e disseram assim, ele chama por Elias. Lembra, Eli e Elias são termos bem parecidos. Outros, ouvindo o trocadilho de gozação, disseram, deixa ver se Elias vem salvá-lo. Eles zombaram de Jesus Cristo. Essas pessoas que estavam ali na proximidade, aquilo era um tempo de diversão. Eles todos viraram as costas para aquele sofredor. Afinal de contas, era mais um. Aliás, ele era um no meio de três ali naquela hora. Eles estavam acostumados com essas festas. Veja a reação dos discípulos. Entretanto, todos os discípulos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. De longe. Para aqueles primeiros que eu mencionei agora há pouco, aquilo era um show, era um espetáculo, era um circo. Lembra que eu já preguei aqui sobre o espetáculo da cruz? Aquilo era a demonstração do poder romano
e que dava pão e circo para os habitantes. E eles contemplavam aquilo como um espetáculo. Mas havia uma outra turma que não estava ali para ver um show, mas eles não podiam fazer nada. Eles permaneceram a contemplar a cruz de longe, enquanto a justiça era feita, enquanto o Senhor justo punia o justo no lugar dos injustos. Eles ficaram contemplando de longe. Na verdade, eu creio que eles não sabiam exatamente o que significava aquela cena. Eles não tinham entendido ainda na cruz. Eles não tinham entendido que era necessário que o Filho do Homem padecesse e fosse morto, e fosse entregue na mão dos gentios. Só depois da ressurreição é que os olhos deles foram abertos. Então Jesus Cristo disse: eu não vos disse desde o princípio que era necessário que eu morresse. Aquele espetáculo que os judeus e romanos viram, aquela cena triste que os discípulos viram, não era compreendida nem por eles próprios. Até que Deus tirou as vendas dos olhos deles. Se você ler a história de Lucas 23, que fala dos dois discípulos de Emaús, diz assim que as escamas, como que escamas saíram dos olhos deles, então eles reconheceram que a Escritura, isto é, os salmos, os profetas, os escritos, diziam sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Qual é a sua reação? Ou qual seria a sua reação se ele fosse crucificado hoje? O que você faria se visse Jesus abandonado pelo próprio Pai? Você zombaria dele ou ficaria de longe? Eu, no mínimo, ficaria de longe. Eu, possivelmente, se não certamente, eu estaria entre aqueles que zombavam. Tenta botar-se no lugar daquele povo na época. Não fique atirando pedra neles, porque você e eu faríamos a mesma coisa. Não atire pedra em judeu, não atire pedra em gentio, porque esses são mistérios espirituais que acontecem. A uns Deus, no final das contas, dá olhos para ver, mas outros nunca têm olhos para ver. Pois se você tem olhos para entender o mínimo dessas coisas, se você consegue ver que foi por sua causa que ele ficou pendurado ali na cruz, foi abandonado de Deus, que os homens viraram o rosto contra ele, viraram as costas. Se você entender, pelo menos, que foi por sua causa, alguma coisa boa já aconteceu em você. E eu conclamo a você, e só o que eu posso fazer, é que você, durante a sua vida, não vire as costas para o que Deus fez. Responda. Eu não sei, eu não soube explicar isso às crianças, nem sei explicar isso a vocês direito. Mas, se a mensagem lhe é pregada, não vire as costas. Não rejeite o Evangelho de Cristo Jesus. É só o que eu posso dizer. Eu não sei dizer mais que isto. Essas coisas eu não sei aplicar ao coração de vocês, porque eu não tenho nem poder para isto. Mas eu queria que vocês compreendessem um pouquinho do abandono dele, para que você não fosse abandonado. O fato dele não ser poupado na punição para que você fosse poupado. Se você entendesse isto. Fica igual aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, que sabia do Messias, e Jesus disse: sou eu.
Ela não tinha olhos para ver, depois o Senhor abriu os olhos dela. Assim aconteceu com Bartimeu, assim aconteceu com todo mundo que teve contato com Jesus Cristo. Eu espero que você seja agraciado de Deus, receba a ação divina sobre você e você consiga entender um pouco, o suficiente para você poder abraçar Cristo, o suficiente para você poder responder em fé a Ele, crendo nele de todo o seu coração. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Bondoso Senhor, nós não compreendemos a profundeza dos sofrimentos de Cristo, do abandono que Tu mesmo lhe deste. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa compreender e ver as coisas de maneira mais clara, a fim de ajudar meus irmãos a compreenderem a Tua verdade. Dá-nos, pois, olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, e dá-nos coração disposto a crer nestas coisas. Bondoso Pai, abençoa-nos nesta manhã, cuida de nós, não nos abandones, por causa dos merecimentos de Jesus. Tem compaixão de todos nós. Nós te pedimos em nome daquele que foi abandonado de Ti. Amém.